Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Amém? Pai, aqui está a tua palavra. Queremos agora te pedir em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa testificar, falar a cada um, Pai amado, nesta noite que está nos ouvindo, tanto os que estão aqui presencial, aqui na igreja, e os que estão nos ouvindo através da live, Pai amado, que o Senhor possa agora, através do teu Espírito Santo, a falar a cada coração nesta noite, Pai. E aqueles que também ouvirão futuramente essas mensagens, as pregações que têm sido realizadas, têm sido gravadas e anunciadas, Senhor Jesus, nos YouTubes, que o Senhor possa, Senhor Pai amado, usar a cada um que tem falado para transmitir aos corações uma palavra de bênção, uma palavra de renovo, uma palavra de transformação, ó Pai. Desde já nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Bom, graças a Deus estamos na casa do Pai, na presença do Senhor. E nesta noite queremos estar falando algo muito importante para a igreja do Senhor. Eu queria falar nesta noite para você e transmitir 10 razões para darmos louvor e adoração a Deus. Se você já se perguntou, ou por que devemos louvar a Deus, ou alguém já explicou para você por que é importante nós darmos louvor e adoração a Deus. Por isso que nesses textos aqui, nessa lição de hoje, vamos ver 10 motivos importantes para a minha, sua vida, que temos para oferecermos de louvor e adoração a Deus. Não significa que só são esses 10 motivos que existem na Bíblia. Não, pelo contrário. Existem muitos outros motivos, muitas outras razões, pelo qual eu e você, nós precisamos dar louvor e adoração a Deus. Então eu selecionei, classifiquei assim 10 exemplos para nós aqui. Não significa também que tem esses 10 exemplos, tem um sentido cronológico, um sentido lógico certinho, não. É só uma sequência pelo qual eu verifiquei, pesquisei e vi, notei, e para que nós nessa noite pudéssemos, falar da importância que nós temos e precisamos entender a importância de darmos louvor e adoração a Deus. O texto bíblico, como já falei, vocês são repletos de momentos de adoração, canções que são ensinadas sobre o louvor a Deus, mas a nossa rotina, o nosso trabalho, a nossa correria do dia a dia, muitas vezes fazem nós nos esquecermos da importância de adorarmos a Deus. Porque elas estão aí todo dia ao nosso redor. E cada dia, como se diz assim, cada dia nós temos que matar um leão. Todos nós não é diferente. Estão aí as lutas, os problemas, a dificuldade. E muitas vezes eles são tantas que nós nem paramos nenhum momento sequer para louvar, adorar e agradecer a Deus pelo dia que passou, pelas lutas até mesmo que enfrentamos, por tudo aquilo que realmente Deus tem feito na nossa vida. Muitas vezes nos esquecemos, não que não o fazemos, até fazemos, mas quando? Quando vamos ao culto, quando vamos numa reunião de oração, quando vamos num culto de jovem, aí lembramos e adoramos a Deus. Deixamos só para esses momentos específicos que existem dentro da igreja. Mas eu quero que você tentar transmitir para você, falar algo a respeito disso, a importância de ser isso mais rotineiro em nossas vidas.
dizer isso mais constante no nosso dia a dia. E vermos a importância de darmos louvor e adoração a Deus, independente das circunstâncias que estamos passando e enfrentando. Em primeiro lugar aqui que eu gostaria de ver, de razões que nós devemos louvar a Deus, primeiramente nós temos que entender que fomos criados para louvar a Deus. Isso, sem dúvida nenhuma, a Bíblia é bastante clara a respeito disso, por qual motivo que Deus criou o ser humano e criou o homem. Foram feitos para adoração e louvor a Deus. Por que o ser humano foi criado? Para louvar o nome de Deus, prestar culto de adoração a Ele. E a própria palavra fala em Efésios, capítulo 1, versículo de 5 a 6, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo os beneplácitos da sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Então nós vemos aqui que próprio Deus falando, testificando, que Ele nos fez para louvor da sua glória, para adoração a Ele, prestarmos adoração a Ele. Foi esse o motivo pelo qual Deus criou o homem, para servirmos de adoração a Deus. Eu não sei qual é o motivo, qual é essa razão, e se você for folhear a Bíblia, você vai encontrar muitos outros motivos, muitas outras razões, muitos outros ensinamentos, até mesmo fora desse, até mesmo quando eu estou lecionando, falando aqui nessa, você vai lembrar de outros textos que possam vir na sua mente com relação à adoração a Deus e louvor a Deus, que é algo de suma importância para a nossa vida, para a sua vida. É reconhecer aquilo que alguém outrora fez alguma coisa em prol da sua vida. Isso é reconhecimento, a adoração. É louvar aquilo que você realmente recebeu. E o próprio salmista também descreve aqui no Salmo 156, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. O próprio salmista revelando através dos salmos de Davi, principalmente os salmos, o livro dos salmos, feito por Davi, é um dos livros que mais expressa louvor e adoração a Deus, porque Davi foi um homem que continuamente ele adorava a Deus, glorificava a Deus, através dos cânticos do louvor, entoando as harpas. Então realmente a gente vê isso, que Deus nos fez, nos criou para sermos louvor e adoração dEle. Outra coisa importante que nós vemos aqui no próprio livro de João, também ele nos revela que Deus busca os que adorem em espírito e em verdade. É aquele que realmente faz com o coração, com a alma. João 4:23 fala assim, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E aí, como você tem se portado mediante essa circunstância, essa situação na sua vida? Deus está procurando quem o adore. Você está entre os que o adore realmente? Ou só está naquele momento que você só se lembra de adorar quando está tudo muito bem? As mil maravilhas. A segunda coisa que eu vejo, em razão para o adorarmos e louvarmos a Deus, primeiramente é o reconhecimento do poder de Deus. Se tem algo que eu e você nós precisamos reconhecer exatamente, irmão, é o poder de Deus sobre a sua vida. Quando louvamos a Deus, estamos reconhecendo que os seus feitos em nossa vida são maravilhosos e não poderiam ter acontecido se não for pela sua grandiosidade, pelo seu poder. Bom, se nós pararmos para pensarmos e raciocinar aqui, nós podemos ver já ouvimos, e até já vemos testemunho de vidas de pessoas que perante a sociedade eram considerados nada, eram desprezados, eram abandonados, eram pessoas que realmente não tinham valor nenhum, e hoje são pessoas transformadas, mudadas, são pessoas que hoje têm uma vida totalmente diferente. Se nós formos olharmos aqui próprio dentro da igreja, se você for fazer uma autoanálise de si próprio,
quem você era, quem nós éramos, quem eu era no passado, e vejo hoje a transformação, a mudança que Deus fez em cada um de nós. Já é motivo de pararmos e adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor, porque isso só uma vida só consegue se mudar através do poder de Deus, irmãos. Sem o poder de Deus atuando em nossas vidas, nós não somos nada, não passamos de miseráveis, não passamos de trapos, estamos condenados para tudo isso, mas pela misericórdia e pelo amor de Deus, nós fomos transformados. E é um motivo pelo qual nós damos graças a Deus. Em Deuteronômio 10, 21 fala: Ele é o teu louvor, o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Então, tudo aquilo que você tem visto, que Deus fez e transformou, são as maravilhas que Ele realizou no meio da igreja do Senhor, através do poder de Deus. Poderíamos ler até outros exemplos que a Bíblia nos fala, no Salmo 113, 9, fala: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Quem pode fazer uma mulher estéril habitar com filhos, se não através somente do poder de Deus? Nós temos o exemplo de Ana, que era uma mulher estéril, não tinha condições de ter filhos, ela orou, clamou a Deus, suplicou a Deus, e Deus a abençoou, deu a ela um filho, que o seu primeiro filho foi inclusive um sacerdote, que esteve na casa do pai, ela consagrou a ele a obra de Deus. Nós vemos outros louvores aqui: louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, Salmo 152. Irmão, são muitos os motivos pelo qual eu e você temos que adorar a Deus, e um deles é porque Deus nos criou para louvarmos, e podemos também dizer que reconhecimento do poderio de Deus sobre as nossas vidas. A terceira razão pelo qual nós devemos louvar e adorar a Deus é que devemos apresentar um culto racional a Deus. Quando eu e você, nós adentramos dentro desta casa, nós temos que entender que aqui é um lugar santo, e aqui se torna um lugar santo, porque aqui está entrando pessoas que são santas, remidas, lavado no sangue do Cordeiro. Não significa que nós estamos aqui por causa das paredes. As paredes não são nada, irmãos, mas porque aqui, a partir do momento que entram vidas, entram pessoas aqui dentro, aqui se torna um ambiente santo, porque como eu falei no começo, porque onde tem 2 ou 3 ali no meu nome, ali estarei. Aqui Deus está aqui. Então, quando nós adentramos dentro da casa do Pai para adorá-lo, engrandecê-lo e louvar o teu nome dele, temos que entender que nós precisamos fazer um culto racional. E o que vem a ser um culto racional? Aqui perante Deus, realmente em nossas vidas, esse culto racional. Na carta aqui de Paulo aos Romanos, podemos ler que Deus espera de nós um culto racional, ou seja, consciente daquilo que estamos fazendo. Nós estamos aqui não simplesmente por causa de louvarmos a Deus, por causa da emoção. Nossa, aquele irmão toca bem, aquela irmã canta bem. Não, irmãos. Nós temos que louvar com a razão, com o raciocínio. Eu estou louvando, estou aqui adorando a um Deus vivo e ressurreto, e não simplesmente com as emoções, simplesmente. Louvar a Deus simplesmente porque você está emocionado por ouvir um hino bonito. Não. Nós temos que louvar, a própria palavra nos diz aqui que devemos louvar com a nossa razão. O Romanos 12, 1 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É fazer com a razão. É isso que realmente nós precisamos fazer. Entendermos que nós estamos aqui não é por acaso. Entendermos que estamos aqui porque Deus tem um propósito em nossas vidas. E a razão pelo qual nós adoramos e servimos a Deus, e quando prestamos culto, tem que ser racional, realmente entender isso. A quarta objetivo que eu tenho para falar para a igreja, e razões pelo qual nós precisamos louvar ao Senhor,
o Senhor nos ordena que o adoremos. Nós lemos lá que o Senhor nos fez para sermos adoradores dele, mas o Senhor também ordena que o adoremos. Ele pede na sua palavra. A palavra diz aqui em 1 Crônicas 16, 29, tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai-o ao Senhor na beleza da sua santidade. A própria palavra nos orienta que temos que adorar a Deus, prestar culto de adorar a Deus. E nessa passagem podemos até nos ver que a santidade de Deus deve ser adorada por nós e por seu povo. Diversas passagens, a própria realmente diz, os Salmos, que também nos mostra que o povo de Israel daria adoração a Deus. E nós vemos mesmo histórias na Bíblia, passagem que o povo de Israel louvava a Deus, e o Salmo 147, 12 diz assim: louvai, ó Jerusalém, ao Senhor, louvai Sião, ao teu Deus. E o Salmo 147, 12 expressa claramente, realmente, Deus pedindo para o povo louvar, adorar e engrandecer ao Senhor, pelos seus feitos, pelas suas misericórdias, por aquilo realmente que Ele tem feito no meio do seu povo, irmão. Não importa aquilo que você tem passado ou passou, ou que você tem enfrentado no seu dia a dia. O que importa, irmão, é a atitude que você tem feito perante Deus. O que você tem feito perante Deus, mesmo mediante as circunstâncias, aquilo que você tem enfrentado. O que você tem expressado, o que você tem entregado para Deus, mediante aquilo que você tem enfrentado nos seus dias a dia. O louvor a Deus é algo que temos que fazer continuamente. E o Apocalipse 14, 7 fala assim: dizendo com grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque a hora da sua justiça, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. A palavra está bem clara em nos dizer, irmãos, o motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus. Não importa o que realmente você tem passado. Qual outra razão, quinta razão que eu quero te expressar para você? Através do louvor, entramos na presença de Deus. Se tem algo que realmente nos aproxima, se tem algo que faz nos sentirmos a graça e o poder de Deus, é quando o adoramos a Deus. Eu lembro muito, quando me ensinaram, eu aprendi, que o povo de Israel, toda vez que o sacerdote, ele sacrificava as ofertas do povo, e quando ele ia entrar nos santos dos santos, ele estava toda ornamentada com as suas vestes, e na orla das suas vestes, na barra, vamos dizer assim, havia romãs e sininho, por toda a volta do vestido do sacerdote que iria entrar. E quando ele adentrava dentro do santuário, no Santo do Santo, onde estava a arca, para levar o sacrifício, ele entrava adorando a Deus, pulando, saltoteando, adorando a Deus. E o que acontecia quando ele entrava pulando e saltoteando, adorando a Deus, para levar o sacrifício do povo? O povo lá fora, todo o Israel, as 12 tribos, ficavam num silêncio total. Silêncio total. E por que ele ficava nesse silêncio total? Porque eles queriam ouvir os sininhos tocando nas romãs, batendo nas romãs. As romãs simbolizam os frutos do Espírito, e o sininho simboliza o Espírito Santo. Mas eles ficavam em silêncio, ouvindo a adoração do sacerdote, pulando, adorando, levando o sacrifício que estava sendo oferecido a Deus, para pedir remissão dos pecados do povo de Israel, que estavam oferecendo. E enquanto o sacerdote adorava, pulava, o sininho tocava, significava que Deus estava aceitando a adoração, o louvor e o sacrifício do povo de Israel, porque o sacerdote não poderia entrar de hipótese alguma, na onde estava a arca da aliança, na presença de Deus, com algum pecado, alguma mancha, ele seria fulminado na hora. Mas e o povo ficava em silêncio, ouvindo os sininhos badalando, tocando nas romãs. Enquanto isso o povo ficava quieto, ouvindo. E nós temos da mesma forma, adorar a Deus. Hoje o véu já foi rasgado de alto a baixo, irmãos.
Nós não precisamos de um sacerdote para entrar no lugar dos santos. Você pode entrar. Você pode ir lá adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome dEle, ser uma pessoa grata a Deus pelos seus feitos, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, e louvar ao Senhor continuamente. Sexta razão pelo qual nós devemos adorar a Deus e glorificar o teu santo nome. O louvor é a adoração que glorifica a Deus. Provavelmente a forma mais comum de agradecermos, de adorarmos pelos feitos em nossas vidas, é através do louvor, é através da adoração. É uma das formas mais simples e fácil de se fazer, você ser uma pessoa grata a Deus pelos feitos em favor de sua vida. Isso é maravilhoso, porque você pode adorar a Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecer aquilo que Ele tem feito em prol da sua vida, independente do que for realizado. A forma mais prática de você adorar a Deus, de você oferecer um reconhecimento a Deus, é adorando a Ele, é exaltando a Ele, glorificando a Ele. E outra coisa que nós vemos aqui em sétimo lugar, Deus é digno de louvor, irmãos. Ele é digno de toda a nação. Não só Deus é digno de louvor, como é a verdade, mas somente Ele deve ser adorado. Ele não só é digno, como somente Ele deve ser adorado. E ninguém mais deve receber culto de adoração ou a ser adorado, a não ser somente Deus. Deus é o único que pode ser adorado. E nós vemos aqui, então, e no oitavo, a razão pelo qual nós devemos louvar a Deus. Louvar é as armas da guerra espiritual. Se tem algo que o inimigo não suporta, ele odeia, é quando vê alguém abrindo a boca para adorar a Deus. É por isso que realmente a igreja tem que estar sempre em constante oração, tem que estar sempre jejuando, orando, consagrando, intercedendo, principalmente para aqueles que são tangedores, que estão à frente da tribuna, levando a igreja a adorar, trazendo realmente louvor para a igreja, levando a igreja a adorar. São os que são mais perseguidos, são os que são mais atentados, porque realmente são alvos do inimigo. Porque se tem algo que o inimigo não suporta, é ver uma alma adorando a Deus, e principalmente aqueles que levam a igreja a adorar a Deus. É muito sério isso, irmãos, é muito sério. Temos que estar realmente em constante oração em favor desses homens e mulheres, jovens, que estão à frente trazendo louvor para a igreja, porque realmente eles são perseguidos, e são realmente pessoas que o inimigo busca tentar realmente cada vez mais que eles se afastem dos caminhos de Deus e caiam do caminho. Nona parte aqui que eu gostaria de falar sobre as razões pelo qual devemos adorar a Deus. Através do louvor, podemos então já expressar, como eu já falei algumas vezes aqui, agradecermos os seus feitos. Deus é bom o tempo todo, irmãos. Isso nós não temos dúvida. Tem até o louvor aí que tem que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, né? Isso até um louvor aí que fala. E com certeza, irmãos, Deus realmente, seus feitos em nossas vidas são incontáveis. Podemos ter certeza disso. Se você parar e pensar, vamos fazer uma retrospectiva rápida, o ano de 2020, foi um ano difícil para todos nós? Sim, com certeza. Teve muita luta? Sim, com certeza. Quem não pode falar que não teve? Tivemos até percas no meio da igreja, de pessoas queridas, gente querida, mas estamos hoje aqui. Você está aqui. Adore a Deus. Foi um ano complicado para todo mundo, mas estamos na presença de Deus. Tanto você que está aqui, você que está nos ouvindo. Se você está nos ouvindo, você está presente, você pode ter certeza que já é um motivo grande para nós adorarmos a Deus e glorificarmos o nome do Senhor, porque Ele tem feito grandes maravilhas no meio da sua igreja. Em 2 Crônicas 7:3 fala: e todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre.
Essa aqui, irmão, essa passagem é exatamente quando Salomão concluiu o templo no qual ele prometeu que estaria fazendo para o seu pai. E quando ele realmente foi consagrar o templo, adorou a Deus, louvou a Deus, desceu fogo do céu, e a glória do Senhor tomou conta da casa de oração de tal forma que ninguém poderia adentrar para dentro da casa, porque a glória do Senhor estava lá dentro, e o povo lá fora adorava, engrandecia e glorificava ao nome do Senhor. Temos que agir desta mesma forma, irmão. Quando adentramos dentro da casa do Pai, nós temos que enxergar que a glória dele está aqui. Precisamos adorar, engrandecer o nome dele continuamente em nossas vidas. 10ª e última parte que eu separei aqui, são requisitos para nós importante, que devemos adorar a Deus. Demonstrarmos através da alegria, irmãos. Quando estamos alegres. O próprio Tiago, que nós lemos aqui o livro, está alegre. Se você está alegre, se está alguém entre vós aflito, ore. Se tem aflição, ore a Deus. Tem luta, ore a Deus. Se está alguém contente ou alegre, cante louvores ao Senhor. O próprio Tiago aqui nos orienta, nos demonstra, quando você está alegre, irmão, é motivos e razões pelo qual nós devemos adorar a Deus também, e mais ainda, darmos louvor, glorificarmos a Ele. E qual tem sido o seu motivo para adorar e louvar a Deus nesses dias de hoje em nossas vidas? Será que as lutas, aquilo que eu falei no começo, os problemas, dificuldade, têm nos apagado, têm nos deixado quietos, esquecidos, ou desanimado a ponto de não queremos louvarmos a Deus? Pelo contrário, irmãos, independente das circunstâncias que enfrentamos, independente da luta que nós passamos, temos que adorar a Deus. Gosto muito de um louvor que a igreja canta e louva, que é aquele hino que fala que nós o louvamos, o adoramos pelo que Ele é. Não tem um louvor que fala isso? Expressa exatamente isso, né? Nós adoramos pelo que Ele é. Nós sabemos mesmo que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é onipresente, onipotente, Ele é o Deus do amanhã, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é realmente o Deus Jeová, o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é tudo para nós. Por mais que eu e você podemos expressar, através desse louvor, que deve ser feito, reconhecer a sua grandeza, o seu poderio, a sua magnitude, a sua majestade, tudo isso nós devemos reconhecer e entender que Ele é tudo isso, e todas as qualidades que nós podemos dar a Deus, que são infinitas, devemos dar, mas mesmo assim, por mais que você ou tenha capacidade, que ninguém tem, mas tenha capacidade de expressar todas as qualidades do Senhor, ainda será pouco para expressar realmente o que Ele é. Mas o que é mais importante, não é só reconhecer que não está errado, o que Ele é, mas tem algo muito mais importante do que você reconhecer do que Ele é reconhecer e dar louvor pela razão, dar louvor e adoração a Deus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele fez. Isso sim, e o que Ele fez? Derramou o sangue dele na cruz do Calvário, seu sangue puro, imaculado, sem mancha. Ele só fez isso por causa das suas qualificações, porque Ele teve condições de derramar o seu sangue. Não adianta nada eu só reconhecer o que Ele é, mas não reconhecer aquilo que Ele fez por mim. E o maior reconhecimento de louvor e adoração que eu e você precisamos dar é reconhecer e adorar a Deus e louvar a Deus por aquilo que Ele fez. Porque eu e você, nós estávamos condenados à morte, estávamos condenados para o inferno, nós não tínhamos direito de entrar no céu, mas com o sangue derramado na cruz do Calvário, por aquilo que Ele fez, em prol da sua vida, em prol da minha vida, em prol da nossa vida. Isso é o maior motivo pelo qual eu e você, nós devemos adorar a Deus. Que você possa realmente, com essas poucas palavras, esses poucos textos que
esses poucos motivos que eu usei, que a Bíblia é repleta de outros versículos, outros textos que falam que nós devemos adorar a Deus. Que você possa parar, pensar e ver como você tem agido mediante essa circunstância realmente. Qual é o motivo do seu louvor e adoração a Deus? Qual tem sido o motivo? Qual tem sido o motivo de nós adorarmos a Deus? Que você possa ficar com esta palavra no seu coração. E toda manhã, todos os dias, e não só louvar a Deus quando estamos reunidos na igreja. Quando estamos reunidos em algum lugar, algum evento que existe adoração. Não. Que seja algo contínuo na sua vida. Que seja algo, que seja todos os dias você possa se lembrar que existe um Deus que te ama, que te salvou, que te libertou e que você possa realmente estar adorando e glorificando ao nome dEle, em nome de Jesus.